Como uma nação pode ser aliada da Alemanha nazista e, ao mesmo tempo, lutar contra ela? Esta é a incrível e contraditória história da Romênia na Segunda Guerra Mundial, um país que se viu forçado a uma aliança de conveniência, a lutar ao lado de seus inimigos e a tomar decisões que moldaram seu destino. Esta é a história de um povo que, em uma encruzilhada geopolítica, precisou mudar de lado para evitar a aniquilação total. Prepare-se para conhecer o drama, o medo e a resiliência de uma nação no meio da maior guerra da história. As fissuras na Grande Romênia entre 1919 e 1940. Um reino frágil. Após dobrar de tamanho com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Romênia enfrentou o enorme desafio de integrar territórios e populações diversas, húngaros, alemães, judeus e ucranianos. O sistema político era instável, com mais de 25 governos em apenas uma década, marcando a transição da democracia liberal para o autoritarismo. A economia crescia com o petróleo e grãos, tornando o país vital para as potências industriais, especialmente a Alemanha. Porém, a Grande Depressão aprofundou a crise social. O antissemitismo, já enraizado antes do nazismo, transformou os judeus em bodes expiatórios, acusados de comunismo e culpados pelas dificuldades econômicas. A ascensão da Guarda de Ferro. Em 1927, Cornélio Zélia Codriano fundou a Legião do Arcanjo Miguel, mais tarde conhecida como Guarda de Ferro. Era um fascismo singular que misturava ultranacionalismo, antissemitismo, anticomunismo, anticapitalismo e um forte misticismo ortodoxo. Pregava martírio e usava violência política, assassinatos de primeiros ministros, intimidação paramilitar e rituais de sangue. O rei Carol II reagiu instaurando uma ditadura real em 1938, dissolvendo partidos, prendendo e executando Codriano. Ainda assim, seu próprio regime também aprovou leis antissemitas, como a revogação da cidadania de mais de 225 mil judeus, confirmando o antissemitismo como instrumento de poder. O colapso das alianças. A segurança da Romênia dependia da França, da Grã-Bretanha, mas a política de apaziguamento em Munique, 1938, e a queda da França, 1940, destruíram essas garantias. Sozinha e vulnerável, a Romênia caiu sob a pressão da Alemanha nazista e da União Soviética. O desmembramento de 1940, um trauma nacional. O pacto secreto entre Hitler e Stalin, em 1939, deu à União Soviética o direito de anexar a Bessarábia e a Bucovina do Norte, o que ocorreu em junho de 1940. Logo depois, a segunda arbitragem de Viena, imposta por Alemanha e Itália, cedeu a Transilvânia do Norte à Hungria, enquanto o Tratado de Craiova entregou a Dobruja do Sul à Bulgária. Em poucos meses, a Romênia perdeu 1/3 do território e da população. O choque destruiu a legitimidade do rei Carol II e abriu caminho para uma nova liderança. A Aliança Fatídica 1940-1944. O Conducetor e o Estado Nacional Legionário. As perdas de 1940 levaram à ascensão do general Ion Antonescu, que obrigou Carol II a abdicar e assumiu o título de conducitor, líder. Ele dividiu o poder com a Guarda de Ferro, instaurando o Estado Nacional Legionário em setembro de 1940. O período foi marcado por violência política, como o massacre de Jihlava e pogroms contra judeus. Em janeiro de 1941, após a fracassada tentativa de golpe da Guarda de Ferro e o sangrento pogrom em Bucareste, Antonescu, apoiado por Hitler, esmagou o movimento e consolidou sua ditadura pessoal. Em 23 de novembro de 1940, a Romênia aderiu oficialmente ao Eixo, movida pela esperança de recuperar os territórios perdidos
e pela importância vital de seu petróleo para a máquina de guerra alemã. A Operação Barbarossa. Em 22 de junho de 1941, a Romênia uniu-se à invasão da União Soviética. O objetivo inicial era retomar a Bessarábia e a Bucovina do Norte, mas o Marechal Ion Antonescu decidiu avançar além, buscando prestígio junto a Hitler. Tropas romenas lutaram no cerco de Odessa, na Crimeia e na ofensiva contra Stalingrado. A catástrofe em Stalingrado. No fim de 1942, os exércitos romenos foram encarregados de proteger os flancos alemães em Stalingrado. Mal equipados, sucumbiram diante da ofensiva soviética da Operação Urano, novembro de 1942. O colapso permitiu o cerco do 6º Exército Alemão e levou à destruição das forças romenas. Essa derrota abalou irreversivelmente o regime de Antonescu, que passou a buscar uma saída da guerra. O genocídio romeno. O regime de Antonescu foi responsável pela morte de 280.000 a 380.000 judeus e milhares de ciganos em políticas próprias de extermínio, independentes das ordens nazistas. Enquanto os judeus do Velho Reino foram poupados de deportações em massa, os das regiões ocupadas foram exterminados, sobretudo na Transnistria. A Reversão e a Maré Vermelha, 1944 e 1947. O golpe real de 23 de agosto. Em 1944, com o avanço do Exército Vermelho e a derrota iminente do Eixo, a Romênia se viu diante de uma escolha dramática. No dia 23 de agosto, o jovem rei Miguel I liderou um golpe de Estado. Mandou prender o Marechal Ion Antonescu e anunciou, pelo rádio, o fim da aliança com a Alemanha e a adesão aos aliados. Essa manobra, chamada de reversão, teve efeito imediato. Privou a Alemanha do petróleo romeno e abriu caminho para o avanço soviético nos Balcãs, encurtando a guerra na Europa em alguns meses. Lutando pelos aliados, subjugada pelos soviéticos. Após o golpe, cerca de 538.000 soldados romenos passaram a combater a Alemanha e Hungria, formando o 4º maior exército aliado na Europa. Lutaram na Transilvânia, Hungria e Tchecoslováquia, contribuindo para a vitória final. Mas a libertação logo deu lugar à ocupação. O armistício de 12 de setembro de 1944 legalizou a presença soviética, que na prática se tornou dominação política e econômica até 1958. Moscou passou a ditar os rumos da Romênia. A economia foi arruinada 2 vezes, explorada pela Alemanha durante a aliança com o Eixo e depois saqueada pela União Soviética sob o pretexto de reparações. As empresas Sovroms garantiram o controle soviético sobre petróleo, mineração, transporte e finanças. O pós-guerra. Nos Tratados de Paris, 1947, a União Soviética manteve a Bessarrábia e a Bucovina do Norte. A Bulgária conservou a Dobruja do Sul. Apenas a Transilvânia do Norte retornou à Romênia como compensação por sua mudança de lado. A cortina de ferro desce, o fim da monarquia. Com o país sob firme controle militar e político soviético, a monarquia romena se tornou um obstáculo para a completa consolidação do poder comunista. O rei Miguel I, um símbolo da soberania nacional e uma figura popular, resistiu bravamente às pressões crescentes. No entanto, em 30 de dezembro de 1947, foi confrontado por líderes comunistas que, sob a ameaça de violência e guerra civil, o forçaram a assinar o ato de abdicação. No mesmo dia, foi proclamada a República Popular da Romênia, marcando o início de mais de 40 décadas de uma ditadura comunista totalitária, que só terminaria com a sangrenta Revolução de 1989.